Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Hoje, São Paulo e Atlético Paranaense, vamos destrinchar um pouco esse jogo e falar sobre a provável escalação, tá? Vamos falar também sobre um valor que pode ser que entre aí, pode ser não, que vai entrar para o São Paulo aí, sobre a venda de um jogador, né? E vamos falar também sobre um pouco de especulação de mercado, como que o São Paulo tá buscando o jogador para se reforçar nesse primeiro momento, e o que eu acho que o que eu faria, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, pra gente tá fazendo aí sempre análises e tá trazendo informações aí pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Como é de praxe, como todo mundo já sabe, né? O São Paulo sempre vende um atleta e sempre recebe aí essa questão do mecanismo de solidariedade, né? E não é diferente, né? Tem um jogador, o Tuta, né? O Tuta, que é do Eintracht Frankfurt, né? Que é até um time que ganhou a Liga Europa faz pouco tempo, né? E ele, no caso, tem feito aí algumas vendas, né, de alguns jogadores, e o zagueiro Tuta, né, que era da base do São Paulo, está sendo vendido para o Al Duhail, né, acho que do Emirados Árabes, se não me engano, né? E esse jogador vai render para o São Paulo cerca de 5 milhões de reais, né? 2 milhões e 800 por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né, de clube formador, e mais uma cláusula lá, se o Eintracht Frankfurt acabasse vendendo o jogador em algum período lá, tem uma cláusula específica lá, né? O São Paulo receberia 500 mil euros, né? Que dá mais ou menos aí 2 milhões e meio. Então o São Paulo vai receber cerca de 5 milhões de reais pelo jogador, né? Enfim. Então, essa informação, inclusive, créditos ao Alexander Vieira, né? Que a gente sempre pega ali informação com ele, tá? Uma outra informação aí que a gente tem, tá? Mudando de assunto aí com relação já a finanças, né? Um pouco da minha impressão, tá? Tinha lá, tava falando no boletim financeiro do clube, até referente ao déficit financeiro que o São Paulo teve de 30 e poucos milhões, né? Que foi até comemorado pela diretoria, né? E, inclusive, também um ponto a ser destacado é que o São Paulo teve receitas, né? Receitas recordes, né? Nesse primeiro semestre. Agora não vou me recordar de números, né? Mas por isso que se deu esse prejuízo menor do que a diretoria esperava, né? Então tem esse ponto aí a se ressaltar. Mas o ponto que eu quero chegar é como que uma diretoria que tem receitas recordes no clube consegue fazer com que tenha um déficit maior, né? Maior do que a sua renda, né, mensal, né? Então esse é o ponto, né, que é muito falado por todo mundo, e inclusive tem se falado que o próprio FIDC, que era uma ferramenta para você diminuir juros, não tem surtido efeito nesse primeiro momento, né? Então eu fico muito preocupado com isso, porque se vender uma história do FIDC que você pegaria toda a sua dívida bancária, que você pagava cerca de 100 milhões de reais ao ano, né, 90 e poucos milhões de reais ao ano, né, acho que no ano passado chegou a isso, quase 100 milhões, e você passaria a pagar bem menos juros do que o habitual, né? Porque esse era o entendimento financeiro. E como que não está surtindo efeito, né? Como que o São Paulo está pagando tanto juros quanto antes, né? E o porquê que o São Paulo tem se endividado mais, né? Tem sido, por mais que seja previsto, esse primeiro momento financeiro do clube era previsto que a gente tivesse um déficit. Mas se a gente está arrecadando mais, por que a gente está assim, cada vez déficit, cada vez mais, sabe? Então, essas situações precisam ser esclarecidas pela diretoria. E a minha opinião, tá? A minha opinião é essa. E, além disso, tem um outro ponto, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acredito que toda a torcida São Paulina quer saber, né? Todas as pessoas que são engajadas com clubes e querem saber sobre a questão financeira por quê, né? O porquê que o clube não vem e explica, né, essa situação. Fala, gente, a gente está tendo débito porque a gente tem muita dívida e a gente está recebendo, tem muita questão de juros financeiros, se é tudo juros, se não é, se a diretoria está gastando mais com o que deve. Então tinha que dar uma explicação para o torcedor do São Paulino e tinha que explicar o porquê que essa questão financeira está tão temerária no clube, né? Então, assim, deixo aí a minha pergunta no ar, por que a diretoria não vem e a público e fala o que está acontecendo de fato? Né? O torcedor São Paulino quer saber, ele tem o direito de saber, porque o torcedor São Paulino lota o Morumbi, né? Paga seu sócio torcedor, né? Então, enfim, então tem tudo isso, né? Fala pra gente aí, Casares, o que tá acontecendo de fato, né? Com relação às dívidas, que tem aumentado, né? E déficit atrás de déficit, receita recorde atrás de receita recorde,
e a gente nunca sai desse limbo, né? O Casares tem que vir a público e falar sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Mudando aí de assunto, né? Vamos falar um pouco sobre reforços, né? E inclusive aí saiu uma matéria no GE sobre esse assunto, né? Então, assim, ponto importante: o São Paulo não vai trazer ninguém, até por conta da situação financeira do clube, que a gente acabou de falar. O São Paulo não vai trazer ninguém que não seja ou de uma forma gratuita, ou de uma forma como se fosse um empréstimo, com uma opção de compra, né? Então tem tudo isso, né? Tem tudo isso aí que é importante a gente estar ressaltando aqui, pra gente não estar dando muito ponta de faca, falando assim, o São Paulo não contrata, o São Paulo não traz ninguém. Cara, o São Paulo foi o time que menos gastou nessa última janela de transferência, né? O São Paulo gastou zero reais. Até o Juventude, que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, até o Sport, que é o último colocado, que não venceu um jogo nesse primeiro turno da Série A, gastou muito mais que o São Paulo. E o São Paulo gastou R$0. Zero. Não gastou nada. Teve até um levantamento do R10 Score, né, se eu não me engano, sobre esse assunto. E aí o São Paulo gastou R$0 em transferência e só trouxe jogador com empréstimo, com opção de compra, né? Então, assim, tem esse ponto importante que a gente está ressaltando aqui. Tem essa situação financeira do clube que é temerária, que eu falei aqui no canal também sobre isso, né? Então, esse é o perfil que o São Paulo busca, né? E o São Paulo volta suas forças para trazer um lateral, né? Um ala esquerdo, um ala direito, desculpa, ou um zagueiro, né? Que é muito importante para o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo joga com 3 zagueiros e tem 4 zagueiros dentro do elenco. E no mínimo, o aceitável para você ter dentro do elenco é que tenha 5 zagueiros, para você conseguir revezar o sistema defensivo, né? Inclusive aí o Juan tá livre, mas eu duvido muito que venha, até porque o São Paulo fez aquela palhaçada com os agentes dele, né? Que a gente já tinha falado aqui. Aceitou todas as condições e no final das contas não quis ficar com o atleta. Então isso aí foi uma sacanagem que fez com o Juan, né? A gente trouxe aqui, foi informação também do Alexander Vieira, né? Então, assim, essa informação que a gente tá dando aqui também é créditos a ele, tá? Mas, e aí o São Paulo fica sem ter uma opção aí de zagueiro livre no mercado, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos para saber quem é que o São Paulo vai trazer, se vai trazer. Tá mais para não trazer do que trazer alguém, porque achar alguém que seja nos moldes que o São Paulo tem buscado, que é um zagueiro, desculpa, ou um lateral que seja que se encaixa ali no elenco de forma gratuita ou empréstimo com opção de compra, é muito difícil, tá bom? Eu sei que seja muito, mas muito criativo mesmo, tá bom? Vamos falar agora desse jogo contra o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Primeiramente, pessoal, vamos lá também, lá no canal do 3E, tá? Tem uma live lá não é com o Alexandre Salvador, é com outro apresentador lá, eu esqueci até o nome dele, né? Um dos caras que fazem parte do 3E, do Tricolaços, e enfim, é um cara bem respeitado aí no meio jornalístico, né? E ele fez uma entrevista lá com um jornalista que é especialista em futebol paranaense, né? E enfim, e ele tava falando um pouco sobre a questão do Atlético Paranaense, que não vem bem na Série B, né? E se você ver até nas redes sociais do clube, nos comentários lá até do Instagram, a torcida prefere que o time seja poupado para a Série B, né? Para que ele possa subir, né, de divisão, porque o Atlético Paranaense não tem sido um protagonista, da Série B, né? Inclusive tem colecionado revés, como por exemplo uma virada por Volta Redonda de 4-2, estando ganhando de 2 gols de diferença. Teve um momento e teve uma virada de 4-2, um negócio que foi inacreditável lá para eles, né? E o jornalista até descreveu esse jogo para o São Paulo como se fosse que o Atlético Paranaense viria como uma coxa de retalhos, né? Ou seja, viria todo desfalcado, né? Então, para montar o time, inclusive, tá muito difícil, muito parecido com o São Paulo, que tem um elenco curto, né? Mas o São Paulo, nesses últimos 5 jogos, fez 8 pontos, que é um ganho, né, pro São Paulo, inclusive, né?
que é um ganho para o São Paulo, inclusive, que dá uma tranquilidade e afasta da zona de rebaixamento, né? O São Paulo sabe que tem suas limitações técnicas com relação a chegar no Z4, mas já o Atlético Paranaense, que desceu ano passado, a pretensão deles é subir de novo para a Série A, porque assim sobe a receita, né? Embora o Atlético Paranaense seja um clube que ele é superavitário sempre, ele é bem organizado financeiramente, mas em campo tá uma bagunça muito grande. Os seus jogadores, que são os jogadores mais, inclusive, que eram experientes, identificados com o clube, que era o Fernandinho, né? Que era o Pablo, né? O que veio aqui para São Paulo, Nicão, enfim, esses jogadores, eles foram dispensados do clube no ano passado e hoje o clube está meio sem referência, né? O goleiro, inclusive, é o goleiro mais experiente, que é o Santos, que também foi do Flamengo, era do Atlético Paranaense, foi vendido pro Flamengo, foi da seleção brasileira, e ele volta aí para ser o goleiro do Furacão, né? Então vamos aguardar aí mais ou menos como que o Atlético Paranaense vem, destrinchando um pouco o Atlético Paranaense, né? Tem lá o zagueiro Léo Pelé, inclusive, né? Pagaram uma bala por ele, né? E aí a gente fica aí na expectativa aí para saber como é que o Atlético Paranaense vem para jogar contra o São Paulo, né? Bom, já o São Paulo, né, tem um outro ponto, né? Vamos falar aí um pouco do São Paulo agora, né? O São Paulo vem numa sequência de jogos boas, né? Vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos, 10 pontos, né? 2 pontos por partida. Se você pegar o recorte depois do Super Mundial, o São Paulo tá no segundo, acho que é o segundo time que mais pontuou, né? Nessas últimas rodadas depois, né? Com 10 pontos. Teve uma derrota ali pro Flamengo, né? E que era esperado até, né? O São Paulo estava voltando um pouco da intertemporada e o Flamengo estava no ritmo, né? Talvez se os dois times estivessem no mesmo ritmo de jogo, talvez não teria sido esse jogo que foi um amasso do Flamengo pro São Paulo, né? Mas assim, o fato é, o São Paulo vem numa fase boa, né? Só que o São Paulo, como tem um elenco curto, ele precisa poupar alguns jogadores, né? Como, por exemplo, o Arboleda, o próprio Luciano, né? Que vem jogando todas as partidas, esses dois jogadores. O Chico Luciano só não jogou a partida contra o Flamengo, né? O Alan Franco já teve um desgaste na partida passada e aí entrou no segundo tempo. O André Silva também, né? Enfim, então são jogadores que precisa de ter um descanso, né? Precisa ter um certo cuidado com o desgaste físico para a gente acabar não fazendo igual ao nosso antecessor, né? E estourar o time inteiro e ficar sem opção em outras partidas, né? Por exemplo, o Marcos Antônio Bobadilha também tem jogado todas as partidas. O Alisson tem entrado, né? O Alisson tem entrado, mas não jogou todas as partidas, talvez tenha um desgaste menor, né? Enfim, esses são os jogadores, né? E o São Paulo tem um desfalque, né? Que é o desfalque do Dineno. O Dineno não pode jogar porque já jogou pelo Cruzeiro, né? Na fase passada, né? Antes de chegar no São Paulo, né? E aí o jogador que já jogou, já entrou em campo, né? Não pode jogar mais na Copa do Brasil. O Dineno não vai poder jogar a Copa do Brasil pelo São Paulo. E o Ferrarese, que foi expulso no último jogo contra o Náutico, né? Então, assim, a gente já tem um desfalque importante que poderia estar figurando aí no time titular, né? E aí a gente vai ter que se virar com isso, né? E qual que é a provável escalação do São Paulo, né? Depois dessa análise aí, né? Dessa análise do time, né? Que a gente fez. Bom, o São Paulo pode vir aí com os seguintes jogadores, né? O São Paulo pode vir com Alan Franco, né, que jogou poucos minutos na partida passada, não jogou o jogo todo na partida passada, né? E também, acho que tá suspenso, né, contra o Internacional, então ele pode esticar um pouco a corda nesse jogo, teve um dia a mais de descanso. Sabino, né, e o Arboleda, que pode também esticar um pouco a corda e, sei lá, de repente contra o Internacional ser poupado, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo poupar o Arboleda e recuar um pouco para Pablo Maia para fazer essa zaga, né? Teve até uma sugestão que o Gustavo Nick falou que eu achei interessante, né? Quem puder ver, veja lá no canal do 3E e do Arnaldo Tironi, que é o Tricolaços, ele tava lá no Tricolaços. Ele comentou sobre colocar o Negrutti como fazendo um terceiro zagueiro também, né? Um zagueiro da sobra, né? É interessante essa opção tática porque o Negrutti já fez isso até na base, né? Inclusive o sistema defensivo do São Paulo melhorou muito com o Negrutti como zagueiro, né? Então um jogador mais posicional, é um jogador que é interessante ali na zaga. Talvez seja uma opção, né? Uma oportunidade inclusive para o Negrutti, né? O Negrutti tem 1,77 m, né? 1,77 m, 1,78 m, então uma estatura de um zagueiro não é muito boa. Mas para quebrar um galho nesse momento, eu acho que seria interessante até. Bom, ali eu colocaria, no caso, se eu fizesse essa formação tática, eu colocaria, né? E eu acho que vai acabar que o Crespo vai assim, né?
colocando o próprio Alisson e o Pablo Maia como volante, né? E o Rodriguinho pode ser que assuma essa camisa 10, né? Seja o armador do time, né? Tem entrado bem nas partidas e é provável que venha aí como titular da equipe, né? Nas alas, na ala esquerda, aí fica a critério do time. Eu iria de Wendel, né? Que é um jogador que te entrega um pouco mais de profundidade, como o Atlético Paranaense vem o mais fechado para levar a decisão lá para da Baixada, né? E acho que agora é outro nome lá, né? Livre Arena, sei lá, não lembro agora. Enfim, mas eu sei que o Atlético Paranaense vai querer levar a decisão para sua casa, né? Então talvez venha fechadinho. Então acho que o Wendel é uma opção boa, né? Para começar como titular, né? E na outra ala fica aí a dúvida, né? Muito provavelmente o Mike pode ser que figure entre os titulares, né? Porque o Cedric está com muito desgaste e o São Paulo vai precisar dele para jogar contra o Internacional, né? Então é importante a gente estar aí ressaltando que o Mike pode ser que jogue pelo menos 60 minutos aí da partida, né? E no ataque, né? O Ferreirinha, que já está suspenso para o próximo jogo contra o Internacional, acho que vai de titular, é provável que vá de titular. E ali para ser a dupla de ataque, né? O Hernan Crespo tá quebrando um pouco a cabeça, né? Mas é provável que vá o André Silva, né? Eu acredito que seja o André Silva, até porque o André Silva não jogou o jogo completo contra o Fluminense. Então é muito provável que ele vá para essa partida dessa forma, né? Mas a depender muito do desgaste físico, pode ser que ele coloque o próprio Luciano, né? Até porque tem um pouco mais de dias de recuperação, né? De domingo até quinta-feira, né? Tem um dia mais de recuperação e aí a gente vê aí como que vai estar o time fisicamente para enfrentar o Internacional, né? Bom, essa é a provável escalação, né? Que é Rafael no gol, né? Alan Franco, Sabino, Alan Franco pela direita, Sabino pela esquerda e a Robert Arboleda na sobra ali, né? Essa é a provável escalação. Pode ser que mude alguma coisa, eu acho que o Arboleda vai acabar não indo, né? Na volância, Pablo Maia e Alisson. Na meia, né? O Rodriguinho. Nas alas, Wendel. E na outra ala ali é uma dúvida, né? Cedric ou o Mike, que o Mike tá relacionado pro jogo, né? Vai pro jogo. Se vai no banco, se vai como titular, a gente não sabe, né? E ali na dupla de ataque, Ferreirinha, André Silva ou Luciano. A depender de como vai estar esses dois, essa dupla de ataque aí fisicamente, né? Então vai depender muito disso. Eu tentaria ir de Tapia nesse primeiro momento e no segundo tempo a gente faria a mudança caso não tivesse muita opção ali, tivesse bem enroscado o jogo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer novidade a gente volta aí pra falar um pouco mais sobre essa partida. Eu estarei lá no Morumbi, né? Já tô com o meu ingresso, vou com meu filho no jogo. E aí a gente vê direitinho como que qualquer novidade a gente traz aí pra vocês, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!